Boa tarde. Cai o número de ações na Justiça do Trabalho. Protesto contra a prisão de Lula em call center do Grupo Riachuelo e Flávio Rocha. Pesquisa do IBGE aponta queda na renda média dos trabalhadores brasileiros. Meu convidado hoje no estúdio é o secretário estadual Wagner Araújo, da Assistência Social e do Governo Cidadão. Vamos conversar sobre a aplicação dos recursos oriundos do Banco Mundial. Quinta-feira, 12 de abril de 2018. Eu sou Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. O Congresso Nacional aprovou mudanças na lei trabalhista depois de muita polêmica. Com a lei em vigor, a Justiça do Trabalho já registra uma redução no número de ações trabalhistas. Já as denúncias ao Ministério Público do Trabalho permanecem na média. Veja na reportagem de Jacques Damasceno. Os números são da própria Justiça do Trabalho. Somente aqui no Rio Grande do Norte, a redução no número de ações foi de cerca de 47%, levando em conta os 3 primeiros meses de cada ano. Em 2017, foram ajuizadas nas varas de trabalho 7.935 ações. Já de janeiro a março deste ano, foram 4.143 ações. Quase 3.800 ações a menos. Para o Tribunal Regional, isso tem ocorrido porque trabalhadores e advogados estão cautelosos sobre o que diz a nova legislação. Mas um fator está sendo importante na diminuição de ações aqui no Tribunal do Trabalho. É que na lei antiga, o trabalhador podia entrar com qualquer reclamação. Às vezes até algumas absurdas, que se caso ele perdesse na justiça, nada aconteceria com ele. Agora é diferente. Se a ação for considerada completamente improcedente, o trabalhador, no caso o reclamante, pode ter prejuízos, inclusive financeiro. Caso o trabalhador, por exemplo, demande, peça algo que realmente ele não tenha direito, que a lei ou que não haja prova, por exemplo, do que ele está alegando, ele pode ser condenado sim em sucumbência, né? Sobre o valor que ele deu à causa, né? 10%, vamos dizer assim, citando um exemplo, e também pagar a perícia. Caso ele demande, por exemplo, uma ação de insalubridade e haja uma perícia e seja constatado que aquele ambiente de trabalho não é insalubre, ele pode sim ser condenado ao pagamento dessa perícia, que antigamente quem arcava era a União Federal. O dado positivo é que com a redução no número de ações, o tempo de espera para a primeira audiência caiu de 4 meses para 30 dias. Atualmente, com essa redução que a gente entende que é momentânea, né, como já foi dito, ele só precisa aguardar 30 dias. Né? E isso, sem dúvida alguma, torna ainda mais célere do que já era a tramitação dos processos no âmbito desse regional. Olha, isso com certeza já pode ser efeito das novas regras trabalhistas aprovadas no ano passado em Brasília. Boa parte das rescisões está sendo feita na própria empresa, seguindo as regras da CLT, mas cada vez mais respeitando o que vem sendo acordado entre empregados e empregadores. E o cerne da chamada reforma trabalhista foi esse. O acordo tem de prevalecer, tem preferência em relação aos julgados e à própria lei, a lei do trabalho. O assunto é polêmico e há quem veja certa precarização do emprego. Houve protesto contra a reforma trabalhista e contra a prisão do ex-presidente Lula. O alvo ontem foi o call center do Grupo Riachuelo, cujo sócio é candidato à presidência da República. O protesto começou na Avenida Salgado Filho e seguiu em direção ao call center da Riachuelo, no cruzamento das avenidas Bernardo Vieira e Prudente de Moraes. O Grupo Riachuelo tem como sócio o empresário Flávio Rocha, presidenciável do PRB. Faixas e camisetas com os dizeres Lula livre foram usadas pelos manifestantes. A iniciativa faz parte da mobilização nacional da Frente Brasil Popular e do Povo Brasil Sem Medo contra a prisão do Lula. Para os organizadores do ato, Flávio Rocha foi um dos patrocinadores do chamado golpe
que resultou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Os manifestantes também protestaram contra as mudanças na lei trabalhista. Veja a seguir, pesquisa do IBGE aponta queda na renda média dos trabalhadores brasileiros. O RN Acontece está com... Aliás, volta em instantes. Está com... Pesquisa do IBGE aponta queda na renda média dos trabalhadores brasileiros em 2017. O resultado negativo foi puxado pela intensa crise no mercado de trabalho registrada na região sudeste. Em outras regiões do país, o rendimento aumentou. Veja na reportagem de Olívia Freitas. Em 2017, de tudo o que foi pago em salários, quase metade ficou concentrada nas mãos de 10% da população. Para se ter uma ideia, 50% dos brasileiros receberam em média R$ 754 por mês. Na outra ponta, 1% dos trabalhadores tiveram um rendimento médio 36 vezes maior do que esse. Enquanto a desigualdade se manteve, o salário do brasileiro encolheu. De acordo com dados do IBGE, a renda média do trabalhador caiu na comparação com 2016, puxada pela região sudeste do país. O rendimento médio mensal do trabalho aumentou no sul, no centro-oeste, no norte e no nordeste. No sudeste, os salários encolheram muito, o que empurrou para baixo a média do país, que foi de R$ 2.178. A inflação baixa poderia aumentar o poder de compra, mas o mercado de trabalho ainda foi afetado pela crise no ano passado. Nessa agência de empregos em São Paulo, o número de vagas aumentou, mas os salários não acompanharam. As empresas, por conta da crise, elas não conseguem pagar os mesmos salários e elas precisam encontrar bons profissionais. Faz um ano que o Diego foi demitido e vive de pequenos bicos. Hoje veio para uma entrevista de emprego, disposto a ganhar menos do que ele recebia no último trabalho. Por questões de sobrevivência mesmo, né? Para este economista, os números mostram que a recuperação do emprego e da renda ainda segue em ritmo lento, mas com expectativa de melhora. Você tem uma inflação controlada, uma geração de empregos ainda tímida, mas crescendo, e isso vai ser um movimento natural para a geração de empregos formais ao longo do ano. Olha, a desigualdade neste país ainda é brutal. Nós temos ainda uma parcela muito grande da população vivendo com uma média de R$ 40 por mês. Pois é, acredite, R$ 40 por mês. Trata-se de uma coisa inadmissível para um país que almeja entrar para o Clube das Nações Desenvolvidas. Programas sociais como Bolsa Família, aliado a ações de qualificação profissional e de ensino, ainda são necessários. Mas é preciso reduzir despesas públicas e aumentar investimentos privados para que possamos ter mais emprego e mais renda. Equação esta que ajuda a reduzir a desigualdade econômica no Brasil. Olha, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, SINT, se reuniu com o governo para tentar um acordo e acabar com a greve dos professores. A paralisação já dura mais de 2 semanas. Veja o que ocorreu na reportagem de Milena Pontes. O encontro aconteceu na tarde desta quarta-feira no Tribunal de Justiça e foi intermediado pelo desembargador Glauber Rego. O objetivo foi realizar a conciliação entre o SINT e o governo do estado para encerrar a greve dos professores, que já dura cerca de 2 semanas. A categoria pede o pagamento retroativo da correção do piso de 6,81% referente aos meses de janeiro, fevereiro e março. Entretanto, nem as propostas do Executivo Estadual e nem a do sindicato foram aceitas e a Justiça sugeriu uma nova possibilidade. Essa proposta é de que haja, a partir de outubro até março de 2019, o pagamento do retroativo, né? Algo que a gente considera
que não é o desejável. Agora o governo do estado e a categoria precisam analisar a proposta. Os professores devem se reunir em assembleia na próxima sexta-feira. Vamos ver o que a categoria vai assumir. Enquanto direção, nós vamos analisar cada situação que foi posta, inclusive as conversas da mesa, e a greve continua. Além de representantes do sindicato, participaram da reunião o secretário de Administração do Estado, Cristiano Feitosa, e o Procurador-Geral de Justiça adjunto, Carlos Koch. Veja a seguir minha entrevista com o secretário estadual Wagner Araújo, da Assistência Social do Governo Cidadão. A gente volta em instantes. O governo do Rio Grande do Norte investiu mais de 30 milhões de reais para levar água a mais de 20 mil pessoas em vários pontos do estado. Os recursos são oriundos do Banco Mundial. E este é um dos exemplos da execução deste amplo projeto que tem o nome Governo Cidadão. O secretário Wagner Araújo, responsável pelo programa e pela assistência social do governo, é o nosso convidado hoje. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, nosso telespectador que está em casa. Nesse momento de seca ainda, né, está chovendo, mas existe um decreto de emergência. Essa ajuda às populações do que diz respeito à água é importante. E o Banco Mundial tem recurso para isso também, né? Sim, o problema da água é um desafio permanente para nós que vivemos aqui na chamada região semiárida, né? O Rio Grande do Norte tem mais de 70%, quase 80% do seu território é afetado pelas prolongadas estiagens, e a desse ano aqui veio até poucos meses, é a maior da história recente, cerca de 7 anos de seca. Então o desafio é permanente. Primeiro porque é necessário fazer investimento, segundo porque as demandas da população aumentam, a população tem aumentado, as cidades têm crescido, e terceiro porque há sempre novas tecnologias, novas formas de lidar com essa situação, né, o que é, às vezes, até para melhor. Por exemplo, a mais recente é com relação ao reuso das águas, né, que há quem diga que o problema da água não é só a falta, é a gestão, é como você lida com a disponibilidade dela. E o reuso é uma das soluções tecnológicas que tem um aspecto, um fator cultural, ou seja, de costume das pessoas em fazer o reuso de uma água que já foi servida, de uma água cinza, como ele se diz, para determinadas atividades. Então, isso faz com que a gente esteja sempre trabalhando, lidando com esse desafio de trabalhar o suprimento da água. E o projeto do Banco Mundial tem como um dos seus componentes, né, um dos principais componentes, apoiar as comunidades, principalmente as comunidades mais distantes, rurais, onde falta água, onde às vezes a falta d'água é uma dificuldade de vida para elas, para que a gente possa levar essa água. Antes da chegada de Wagner ao programa, ele se chamava RN Sustentável e agora é o Governo Cidadão, que é um programa muito amplo, né, Wagner? Ele é um projeto multissetorial, né? Essa mudança de nome ocorreu em função exatamente de uma questão de conceito, de conceituação, né? Não foi só o marketing, não, né? Não, é a questão do conceito. O sustentabilidade, ainda que seja no caso sustentabilidade econômica, social e ambiental, na nossa cultura, na nossa linguagem, o sustentável está muito ligado à questão ambiental, né? Então, assim, a gente precisa de um conceito mais amplo, e o conceito de cidadania ou de inclusão social, de inclusão cidadã, se torna, portanto, um conceito que tem maior aderência com os reais objetivos do projeto. Então, ele passou a se tornar Governo Cidadão. Como se diz, é um programa amplo, multissetorial, atua na área de melhoria do serviço público, educação, saúde, segurança, atua na área de melhoria da gestão pública, reforçando, né, fazendo desenvolvimento institucional do Estado, analisando e estudando os problemas que hoje afligem a questão da gestão estadual, a questão do desequilíbrio orçamentário, financeiro, previdenciário, etc. E tem essa parte de apoio à atividade produtiva, atividade econômica, que vai desde os pequenos produtores de leite e queijo do sertão, passando pelos fruticultores, pequenos agricultores familiares. Segurança pública, né? No componente de melhoria de serviço público, a segurança pública, e também na parte até mesmo do desenvolvimento de algumas cadeias econômicas do Estado, como o caso do turismo, que temos feito um esforço grande
E tem sido graças a esse esforço, no momento de dificuldade em que o Estado tem pouco recurso próprio para investir nessa área, nós estamos conseguindo fazer com que o turismo, a atividade do turismo do Rio Grande do Norte tenha crescido mais do que em outros estados e feito com que tenhamos aí uma salvação na questão do emprego. Na última entrevista que você me concedeu, você falava que o Estado se preparava para entrar numa nova etapa do governo cidadão. Já se encerrou aí as inscrições, inclusive, de projetos? Sim, nós estamos nesse momento no 4º ano de 5 de execução desta etapa atual do projeto. Né? Estamos nesse momento com uma intensa atividade, uma intensa execução do projeto, com muitas obras, a obra do Hospital do Mossoró que está iniciada, a obra de escolas que estão iniciadas, a obra de centrais de cidadão, são estradas, 22, né, centrais, 22 centrais, estradas que o governador Robson já está dando ordem de serviço, fez isso há poucos dias aqui em São Gonçalo do Amarante, e teremos aí um investimento de quase 200 milhões de reais em estradas, e a partir daqui mais uns 60 dias, nós iniciaremos a discussão da nova carteira de projetos, de investimentos que vão compor a chamada segunda etapa do projeto, que advirá no próximo ano, a partir de segundo semestre do próximo ano. Nesta primeira etapa, qual foi o volume de recursos disponibilizados pelo Banco Mundial? 360 milhões de dólares. Que dá aí algo como 800 milhões de reais, um valor bastante portentoso, né, que vem sendo investido. Até agora já se investiu cerca de 40% desse valor e há um comprometimento de obras, assim, de ações que já estão empenhadas ou listadas ou em contratação, aí da faixa de 80%. Então tem muita coisa ainda para acontecer, né? Muita coisa para acontecer, do ponto de vista de execução. E sob a ótica da capacidade de investimento do Estado, que é quase nula, em entrevista com o secretário da área econômica do governo, isso sempre foi falado, esse projeto, o Governo Cidadão, com a parceria do Banco Mundial, foi a salvação da lavoura, né? Exatamente. Nós temos um efeito anticíclico desse projeto, desses investimentos, com a questão da crise que nós estamos vivendo, né? Ele está sendo meio que um fator de quebrar a inércia da economia do Estado em função da crise. Com esses investimentos, nós estamos ativando diversas cadeias produtivas, diversas cadeias econômicas, a construção civil, né, como eu já mencionei aqui, é do turismo, que mexe com mais outras 50 outras atividades, comércio, serviços, enfim. Então, nós estamos com isso fazendo com que o Estado possa respirar um pouco diante desse cenário terrível de crise e recessão que estamos vivendo nesse momento. O Banco Mundial está satisfeito, porque vem acompanhando de perto toda a aplicação dos recursos, né? O banco está nos cobrando mais agilidade, mais rapidez no desembolso, na execução das ações. Isso tem sido uma cobrança recorrente, embora o banco esteja satisfeito com o que tem visto. E qual o entrave aí para uma maior agilidade na aplicação desses recursos? Burocracia. Infelizmente, nós temos uma máquina burocrática no Brasil, que já é complicado, no Estado não é diferente, e para se fazer qualquer coisa hoje, a quantidade de informação, de documento, de papel, de idas e vindas de processo, muitas vezes de retrabalho, para você poder fazer um investimento, iniciar uma obra ou iniciar qualquer atividade é muito grande. Isso se acirrou ainda mais nesses tempos de Lava Jato, com as preocupações que existem em relação a contratações públicas, a obras públicas, né? Os órgãos de controle hoje estão muito mais, vamos dizer assim, mais atentos, né? Nós também, gestores públicos, ficamos também muito mais preocupados com isso. Até para não responder depois de passar pelo governo, né? Perfeitamente. Nós, por exemplo, estamos fazendo, e estamos até contabilizando alguns efeitos positivos dessa situação toda que está acontecendo. Por exemplo, nas obras de estrada nós estamos conseguindo uma economia de cerca de até 40% do valor nas licitações. Nós estamos fazendo uma licitação de tal sorte, competitiva e transparente, aberta, com todas as cautelas possíveis, né? Seguindo rigorosamente todas as normas legais, claro, e com isso nós estamos estabelecendo um acirramento, uma disputa entre os licitantes, as empresas interessadas, que está resultando numa economia de até 40% dos valores. Tivemos obras de estradas que foram contratadas com 40% abaixo do valor previsto no orçamento. Eu gostaria de pontuar 3 coisas. Primeiro, a reforma de hospitais, como é que está isso aí? São 7 hospitais, né? Nós fizemos melhorias em 21 maternidades, estamos fazendo reforma em 7 hospitais regionais, para exatamente reforçar a rede de atendimento nas regiões, diminuindo a demanda sobre o Valfredo Gurgel, sobre Natal, e estamos construindo um hospital de grande porte em Mossoró, chamado Hospital da Mulher, com 118 leitos, no investimento de 50 milhões de reais aproximadamente,
que vai também ajudar bastante a desafogar a rede de atendimento hospitalar na capital, né? Vai tomar conta da metade oeste do estado, melhorando o atendimento daquela região e diminuindo a pressão e melhorando também o atendimento aqui em Natal. Centrais do cidadão, quando é que essas obras começam a ser entregues com maior agilidade também? Nós já temos uma sendo entregue pronta, que é de Parelhas. São 23 em todo o estado, 22 em todo o estado, 3 em Natal, 19 no interior. Essas centrais, elas vão, na verdade, ser uma nova central, uma revolução. Sedes próprias, né? Sedes próprias, estruturadas, em condições adequadas para reunir e unificar todos os serviços prestados à cidadania naquela cidade, naquela região, inclusive com marcação através de aplicativo, de internet, ou seja, vai ser uma nova central, um novo conceito de melhoria de atenção ao serviço público em todo o estado. E amanhã serão entregues vans para a segurança pública, né? Amanhã o governador Robson, logo cedo, acordará cedo, hoje ele está aniversariando, está de parabéns, o governador. Hoje à noite, inclusive, tem uma missa em sua homenagem aí na igreja lá em Cidade da Esperança. E amanhã ele cedinho vai entregar 22 unidades móveis, como se fossem uma espécie de delegacias móveis, que vão estar distribuídas em diversos bairros de Natal, em cidades maiores do interior, com uma presença policial dentro do programa Ronda Cidadã, dentro dos bairros. É uma infraestrutura de segurança que a gente nunca tinha visto aqui no Rio Grande do Norte. Esses equipamentos, essas vans, né, espécie de micro-ônibus, já estão comprados, estacionados aqui no centro administrativo e amanhã vão ser entregues e destinados aí para os diversos bairros para reforçar essa situação da segurança, que é um dos nossos grandes problemas desse momento em todo o país e aqui também no Rio Grande do Norte. Wagner, nesse momento final da entrevista, eu gostaria de um comentário seu sobre a situação financeira do Estado, né? Você que tem acompanhado o governador em inúmeras reuniões em Brasília, inclusive na discussão da liberação de empréstimos no âmbito de bancos públicos. Como é que está a situação hoje? O que é que você pode nos trazer? Eu sei que na sua área diretamente, mas você tem acompanhado as discussões. Na verdade, poderia estar melhor. O governador Robson colocou isso na agenda como assim, a coisa mais importante, né, perseguindo esse objetivo de colocar a folha do servidor em dia, porque isso causa um transtorno para o governo, para ele politicamente, desgaste, e principalmente para as pessoas que recebem com atraso, né? Imagina a vida da pessoa que... Está perto de resolver, de sanar esse problema. Ele entrou com diversas iniciativas, algumas ele logrou êxito, ele conseguiu, mas houve problemas, acho que é alguma má vontade de alguém aí, não sei de que setor, que causou esse tipo de problema. Quem é que está com má vontade? Não, no ponto de vista dessa liberação do finalzinho de dezembro de 600 milhões, houve uma recomendação do Ministério Público de Contas da União, junto ao TCU, dizendo que o Estado não tinha direito a receber aquele recurso, certo, e se recebesse não poderia destinar para pessoal, porque o problema do Estado é um problema que cada Estado tem que se resolver. Se o Rio Grande do Norte fosse contemplado, outros Estados tinham o mesmo direito de receber da mesma forma, porque outros também estão em dificuldade. Então, sob esses argumentos, e eu acho que aí tem um componente forte de má vontade, houve esse empecilho, né, que evitou, que impediu que o Rio Grande do Norte recebesse esse recurso. Mas o governador continuou na sua batalha com outras frentes, né, buscando aí recursos, por exemplo, de recuperação da Previdência, recursos de recuperação tributária de royalties de petróleo. Tem essa discussão com a utilização de um recurso que existe no Fundo Previdenciário, chamado FONFI. A venda da conta do Estado. A venda da conta do Estado também está em curso. Então, assim, há várias frentes, né, para que a gente consiga, dentro de mais algum tempo, resolver este grave problema de atraso de salário. Isso já avançou um pouco, melhorou um pouco, algumas categorias já estão recebendo, o calendário de pagamento de atraso reduziu-se, né, está sendo feito um esforço de priorizar determinadas categorias que ganham menos, né, enfim, então esse esforço está nessa direção. Oxalá que tudo isso dê resultado. Obrigado, Wagner, por sua entrevista aqui ao RN Acontece. Obrigado. Que agradeço, boa tarde a você e a todos que nos acompanharam. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise no portal nominuto.com. Eu volto amanhã. Até lá.